Sexta-feira da quarta semana da Quaresma. Caríssimos, gostaria de lhes dirigir uma palavra neste dia em que pudemos acompanhar a oração Urbi et Orbi, que quer dizer à cidade de Roma e ao mundo do Papa Francisco, por meio da qual ele abençoou, como pastor e bispo de Roma, o rebanho a ele confiado e aplicou, como dirigente de toda a Igreja Católica, a indulgência plenária a todo o povo cristão, e por extensão aos homens e mulheres de boa vontade que se sentem solidários na necessidade de conversão e reorientação de sua forma de vida rumo à salvação. Como não faço uso neste momento de uma tecnologia mais sofisticada, colocando legendas e fundo musical no vídeo, penso que haja sempre a necessidade de me apresentar, dizer onde trabalho e o que faço, pois essas mensagens têm alcançado pessoas das quais não tenho conhecimento direto, mas das quais sou apresentado por meio da replicação de mãos amigas que desejam partilhar, nesse momento inusitado, muitas vezes sofrido, de uma reflexão ou de um momento particular de oração. Sou Padre Delcio Ottaviani, vigário da Paróquia São Pedro Apóstolo do Jardim Independência, Zona Leste de São Paulo, e na comunidade Imaculado Coração de Maria, no mesmo bairro. Reitor do Centro Universitário Assunção, Unifai, e professor no programa de pós-graduação em Teologia da PUC São Paulo. Eu e os agentes pastorais de nossa comunidade nos propusemos a gravar pequenos vídeos, não mais do que 10 minutos em média, para orar e também partilhar a palavra de Deus e auxiliá-los por meio de outros textos e autores a suportar e tirar proveito deste momento de retiro forçado a que fomos chamados a viver. Autores esses nem sempre católicos, mas verdadeiros tesouros da literatura universal. Segundo a liturgia católica, estamos no tempo de Quaresma, 40 dias que antecedem a Páscoa do Senhor. O sentido deste tempo encontra ressonâncias nas palavras do Evangelho que hoje nos é dirigido por meio da boca do evangelista João, particularmente no capítulo 7, versículo 1. Este trecho do Evangelho diz que estava próxima a festa das tendas e Jesus foi em segredo a Jerusalém, como todo judeu piedoso. Simbolicamente, Jesus vai a Jerusalém no momento em que todo o povo judeu é convidado a rememorar o período de 40 anos em que passou no deserto, depois da saída do Egito, meditando sobre sua sorte, a ação de Deus em seu meio e a expectativa de chegar à terra prometida. A festa das tendas convida o povo judeu a passar um tempo sob elas, lendo a palavra de Deus e meditando-a em seu coração. É um tempo propício, então, para meditar, olhar o que se está fazendo, comparar com os ensinamentos de Deus e ver se não se faz necessário reordenar os passos ou até mudar o rumo que dá à vida. Segundo João, além de estar próxima à festa das tendas, Jesus vai à cidade santa, Jerusalém, em segredo. Porém, sua presença é notada e causa polêmica, pois as pessoas se espantam que ele continuasse a andar livremente, depois de ter discutido com os escribas e fariseus e lhes dito a verdade que lhe fora partilhada pelo Pai. Esta verdade diz respeito ao modo de proceder agradável a Deus e benéfico para todos os homens e mulheres, em contraposição a outro que não é e que desagrada ao Senhor. A primeira leitura, proveniente do 2º capítulo do livro da Sabedoria, sinaliza qual seria a verdade pronunciada por Jesus e quais os dizeres que desagradam a Deus. Em seus raciocínios, diz o autor do livro, escrito no 2º século a.C., homens e mulheres que estão à margem da conduta agradável a Deus pensam da seguinte forma, e aí eu abro aspas, mostrando como é que o autor do livro diz que os ímpios pensam. Breve é a nossa vida, não há remédio algum quando chega a morte, e também não se reconhece ninguém que tenha regressado do mundo dos mortos. Fecha aspas. Os ímpios assim pensam, não há nada depois dessa vida. Importante é gozar o máximo aqui, e de qualquer maneira tirar o nosso proveito.
Estes não afirmam mais do que muitas autoridades do nosso Brasil afirmaram nas últimas décadas. E aí eu lembro algumas ideias e algumas palavras que, de alguma forma, disseram desta maneira: aproveitemos ao máximo este momento em que nos foi dado o poder pelo voto popular. Exercemo-lo em nosso proveito, corrompamos e nos deixemos corromper. É o que parece dizer os outros versículos do texto, quando os ímpios procuram armar laços ao justo, porque este os incomoda por seu modo de viver, que direta ou indiretamente se torna uma viva censura ao seu modo de proceder. O que o texto deixa transparecer é que, não bastasse terem se apoderado dos bens públicos, tão necessários à melhoria da vida da população, sobretudo a parte mais pobre, os ímpios querem calar o justo, porque diante dele fica mais evidente a falta de coerência e a impiedade de seu próprio modo de viver. Por isso tramam a sua morte. Eis o porquê de os primeiros padres da Igreja verem em Jesus Cristo a realização destes versículos. E assim, então, eu cito um pequeno trecho do Evangelho, onde os fariseus e doutores da lei passam embaixo da cruz e dizem o seguinte: vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras e o que lhe acontecerá no fim da vida. Porque se o justo é filho de Deus, Deus há de ampará-lo e tirá-lo das mãos dos seus adversários. De certa forma, é isso o que dizem os chefes da lei e fariseus, repetindo quase que estas palavras que estão contidas no livro da sabedoria. Para que a bênção urbi et orbi, então dada pelo Papa Francisco, tenha eficácia, há de se meditar. No lugar de outra prática piedosa, a palavra de Deus por meia hora. Neste tempo de reclusão, convido-os então a meditar, não a passagem da paixão, morte e ressurreição de Jesus em João, mas esta passagem sob o olhar de Mateus, capítulo 26 a 27. Pode-se ter acesso à palavra de Deus também pelas mídias sociais. Cada um tem acesso à Bíblia por meio de uma plataforma, pode ser o Google, e você assim tem acesso a várias traduções e várias versões da Bíblia. Leia e medite, sobretudo, os capítulos 26 e 27 de Mateus, mas sobretudo os versículos 41 a 43 do capítulo 27, onde se lê, abre aspas, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. Ora, viram a semelhança dessas palavras dos chefes, dos sacerdotes e dos fariseus aos pés da cruz com aquelas palavras do livro da sabedoria? Ao meditar esse trecho, também não posso deixar de pensar no movimento Escola Sem Partido, e em outros semelhantes que, levantando a bandeira da despolitização das escolas no Brasil, quiseram calar a palavra verdadeira. Quiseram evitar a reflexão e a meditação sobre qual é o modo de proceder que mais agrada a Deus. Eles pensaram encontrar em nosso presidente atual e em seu gabinete do ódio os seus maiores apoiadores. Mas também estes deixaram transparecer, sobretudo por meio do equivocado pronunciamento presidencial na última terça-feira, dia 24/3, contra toda a Organização Mundial da Saúde e a maioria dos chefes de estados mundial, que pouco se importam com os pobres. Incita-os a ir às ruas, pois é preciso salvar os interesses econômicos acima de tudo. E os convida a uma exposição em massa frente ao Covid-19. Afinal, não se diz na Bíblia que eles são os preferidos de Deus? Neste tempo do coronavírus, as verdades estão sendo colocadas às claras. Ao invés de lembrarmos-nos dos pobres com maior carinho neste momento, partilhando com eles o que for necessário para que sobrevivam aos próximos 3 meses, há quem os queira mais expostos, pois esse é um modo mais prático de se fazer uma higienização e um extermínio em massa.
Este é o pensamento de hoje e sobre o qual gostaria que meditassem. Queridos irmãos e irmãs, para que a bênção Urbi et Orbi possa ser realmente eficaz em cada um de nós e nos convide a uma verdadeira conversão, eu chamo a meditar essas palavras. Vocês podem rever um pouco o que disse nesse pequeno vídeo, mas ao mesmo tempo rezando e pedindo a Deus que o Senhor nos dê luz e, acima de tudo, a maneira mais sensata de agir, não pensando somente em salvaguardar os interesses econômicos, embora todos precisam trabalhar, todos precisem pagar suas contas, mas eu acredito que nesse momento vai ter que ter a partilha, a paciência, auxiliar uns aos outros, e cada um vai ter que ceder uma parte para que todos saiam vivos e possam crescer com mais esperança no futuro próximo. Por tudo isso, rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E desça sobre vocês a bênção de Deus, todo amoroso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.